muito produtiva. E se eu puder até mesmo colocar, não é nem uma pergunta, mas acaba se tornando uma certa... É uma pergunta com formato de afirmação. Pela atual conjuntura do mundo, será, Rogério e Cônsul Carolina, que a gente está vivendo um cenário de uma retrotopia? Carolina, por favor. Primeiramente, boa noite. E agradeço mais uma vez aos dois. Rogério, muito obrigada por ser um anfitrião sempre, pela parceria de sempre e por ajudar e contribuir com debates geopolíticos e com análises tão necessárias, sobretudo nestes tempos. Então, é sempre bom reforçar isso. E, William, muito obrigada pela iniciativa também, pelo convite, por nos reunir aqui, né, colocar nós três juntos para tratarmos deste assunto tão pertinente. Eu fico muito feliz, e fiquei muito feliz também quando você me disse que esteve aí no consulado da Rússia em São Paulo, esteve com os amigos e colegas cônsules daí, e o meu querido cônsul-geral hoje de São Paulo, o Vladimir Tokmakov, que era o nosso cônsul-geral no Rio de Janeiro, né? Porque aqui eu respondo diretamente ao Rio, então antes de ir para São Paulo, era ele no Rio, e ele é um queridíssimo, a quem eu gosto muito, e eu fico muito feliz por isso, e vocês estão muito bem servidos em São Paulo hoje. E aí, estendo, então, também, aproveito para estender os meus abraços e meus cumprimentos a todos também da Embaixada, sempre tão parceiros, sempre tão atenciosos, o embaixador com quem estive ontem e a embaixatriz, e sempre boas e longas e produtivas conversas com ele, e que, inclusive, comentamos até muito sobre esse atual contexto, que vai de encontro a essa sua colocação, William, porque, de fato, a história ela é sempre cíclica, né? E quando a gente para pensar e analisar a história da humanidade, e, sobretudo, as guerras, os conflitos, e as situações de expansão, de declínio de impérios, e depois de novos movimentos expansionistas, e depois de movimentos imperialistas, e de soberania das nações, todo esse movimento é sempre muito cíclico ao longo dos tempos. E a gente tem assistido, né, definições e agora redefinições de ordens mundiais, né, das novas ordens mundiais, então do último século para cá, e que nos dizem muito, né, na verdade, sobre como a humanidade caminha e por que ela caminha, ela acaba por ser cíclica justamente nesses tocantes geopolíticos e desenvolvimento de estados, nações e no fortalecimento dos seus ideais e das suas populações. É difícil, na verdade, por um lado, a gente fazer essa análise e pensar, parece que a humanidade não aprende, né? E a gente está fadado a ficar repetindo sempre os mesmos erros, numa forma de tentarmos sempre reafirmar os nossos estados, reafirmar as nossas soberanias, e nos reafirmar enquanto potências no contexto internacional, e por que essa necessidade de sempre fazermos isso, e acaba que parece que não aprendemos com a própria história e estamos sempre fazendo os mesmos movimentos. Se, por um lado, isso pode parecer algo lamentável, por outro, é também, na verdade, o que nos reforça enquanto humanos e enquanto gerações que vão aprendendo e que vão caminhando e que vão também lutando por suas nações, suas origens e a sua soberania. Então, é um paradoxo, na verdade, quando a gente pensa do desenvolvimento dos estados, né, e como as nações se desenvolvem e se fortalecem, e dentro desse paradoxo todo, fica, né, de que maneira há uma utopia muito grande dos estados sobre como podemos agir, e agir cada vez mais globalizado e na interdependência, temos até isso nas relações internacionais, né, a teoria da interdependência complexa, então não há como se isolar nesse cenário de hoje, no mundo atual, já não havia muito tempo, né? Hoje, então, menos ainda. Agora, como que a gente consegue fazer isso sem entrar em atrito, sem que esses embates aconteçam tanto, com tanta veemência e com tantos conflitos como eles
se repetem e precisam acontecer se estamos interdependentes, interconectados e dependemos uns dos outros. Como justificar, então, que, diante dessa interdependência e dessa conexão, nós também temos embates e não conseguimos crescer juntos? E aí a gente já entra no debate da multipolaridade, né? A multipolaridade entra justamente nisso, de crescermos juntos, fortalecermos juntos e aceitarmos que não há mais uma única potência, não há como haver uma hegemonia global, como existiu tanto por tanto tempo, porque nós temos outros países capazes de serem protagonistas, de também terem essa ação justa, contínua, nesse tabuleiro do xadrez geopolítico, e trabalharmos como potências juntas, cooperando, progredindo, ajudando umas às outras em seus desenvolvimentos, ou seja, no mundo multipolar, que faz muito mais sentido do que tentar defender e prorrogar uma ou outra hegemonia. Então, agora, como trabalhar tudo isso se é um paradoxo, e é um paradoxo constante, mas nos cabe defender essa multipolaridade por outro lado. Então, tem espaço, né, para 2, 3, 5, 10 potências no mundo? Se tem, como que elas podem, então, responder por si e pelos seus aliados e fazer com que o mundo possa se desenvolver de uma forma menos conflituosa, porque não dá para dizer de uma forma muito harmônica, porque isso sim seria utopia, né? E eu sempre falo isso, inclusive, nas relações internacionais, não existe altruísmo, infelizmente, por mais que queiramos isso, por mais que fosse o ideal, não existe. Então, é cada um defendendo seus próprios interesses e o interesse das suas populações. Então, o meu interesse é fortalecer o meu país, a minha economia, o meu bem-estar social. Se isso faz com que o meu aliado também se desenvolva, ótimo, ganhamos os dois, ou mais, né? O meu grupo de aliados. Se não, vai prevalecer o meu interesse. Eu preciso preservar os meus próprios interesses, o meu desenvolvimento, o meu bem-estar social e o desenvolvimento da minha economia. Então, sim, o mundo geopolítico é um mundo paradoxal. E é um mundo difícil quando a gente tenta entender por que os países fazem o que fazem, né? Mas, dentro também de todo esse contexto geopolítico, a gente entende que todo império perecerá, que é até título, né, de um livro que eu sempre indico aos meus alunos. Sim, todo império perecerá. Os impérios também são cíclicos, né? E eles renascem. E pode ser que, inclusive, mesmo os impérios, ou seja, de mesmas nações, ressurjam. Isso também é possível, né? Então, você tem diversas fases de um mesmo povo, de uma mesma nação, em diferentes momentos da história. E isso traz o mundo para esse atual cenário de hoje. Nós somos testemunhas de uma redefinição da ordem mundial.